Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! Está no ar mais um episódio do Papo de Perrengue Podcast. Para vocês que não me conhecem, esse que vos fala, me chamo Paulo Victor, host desse podcast, apresentador, PV para os mais íntimos. E já quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever agora. Deixa o seu like, fideliza no like, aproveita, não vai cair o seu dedo, aproveita também que é de graça. Então, aperte o sininho para você receber as notificações e estar por dentro desse universo de perrengueiros, dos bastidores, os shorts, os cortes, tudo que acontece nesse mundo, nessa mesa cast, né, para você ficar atento, ligado, né, tudo que acontece por dentro desse podcast. Eu costumo dizer, como vocês já estão acostumados, que o Papo de Perrengue Podcast, ele pode até ser um podcast que não tenha nem pé nem cabeça, mas ele tem 100% coração. Diante disso, hoje o episódio é muito especial, porque são dois convidados. Não vai ser, como vocês estão acostumados, só é uma pessoa. Hoje são duas pessoas gigantes, né, na internet, mas também vem com uma jornada, uma trajetória, uma bagagem, né, bem forte, uma boa expertise, por aí vai. Como vocês estão acostumados, eu vou fazer a introdução dessas duas pessoas, mas vou fazer de uma primeiro e dar a palavra para ele vai retornar para mim e fazer a introdução dessa segunda pessoa. Vamos lá. Ele já foi muito de confusão e hoje é da paz. Ele criador da página Se Liga Manaus e blog do Se Liga Manaus. Empresário, radialista de formação pela Fundação Rede Amazônica, formado pela EBMD, Meta Ads e Google Ads. Também é especializado em milhas aéreas. Inclusive, foi o desbravador da cidade quando se fala de blog no Instagram. A ideia do Se Liga Manaus foi criado dentro da sala de aula em 2011 para o Facebook. E em 2016 colocou em prática no Instagram. E em 2026 fará, ano que vem, 10 anos ativo nas redes sociais. E eu tô falando dele, Samir. Seja muito bem-vindo, meu querido. E aí, meu amigo, tudo bom? Show! Muito obrigado aí pelo presente, né, de a gente estar aqui. A gente gosta muito de poder conversar, poder falar um pouco sobre a nossa história, a nossa trajetória. E aí, é isso aí, a gente vai desenrolando aí nesse papo legal. Pô, simbora, é isso aí. Agora eu vou fazer a introdução, né, do meu outro amigo, né? Ele é goiano, saiu de Goiânia para cursar medicina em Manaus. Olha que interessante, eu não sabia. Durante a faculdade, uniu sua paixão pela comunicação e pelo futebol, criando uma página dedicada a notícias e conteúdos esportivos. Esse projeto foi a porta de entrada para o mercado digital, onde passou a se destacar e a aprender cada vez mais sobre estratégias de crescimento e engajamento. No caminho, firmou parceria com Samir, criador do Se Liga Manaus, e juntos expandiram sua atuação em novos projetos, como o Se Liga na rede e o Se Liga Manaus Oficial. Hoje, André é referência em comunicação digital, construindo conexões entre esporte, entretenimento e informação para milhares de pessoas todos os dias. Com vocês, André, o goiano, conhecido como André Goiano. Tudo bem, tudo ótimo. Pois é. Vim aqui para Manaus em 2018, tive uma trajetória, como você falou aí, né? Estou cursando em medicina e não terminei. Falta aí 1 ano e meio, falta alguns períodos para fazer. Assim, já era para ter concluído, mas alguns percalços da vida fez com que eu não concluísse a tempo. Alguns perrengues também? Alguns perrengues, claro. Também Legal. Acontece, né? Mas vou normal. concluir. Sim. Não é a área que eu quero atuar, eu quero continuar nessa área que eu estou hoje. Legal. Que é de publicidade, de marketing, foi onde eu me encontrei na comunicação e tudo mais. Mas quero ter, até porque é um investimento muito alto, né? Então não pode
Ele não pode excluir. Tem que terminar. Tem que terminar. Tem que Com terminar. certeza, é isso mesmo. Deixa só o Nicolas cortar aqui a câmera pra mim. No mais é isso, pô, muito legal. Quero agradecer de antemão pra vocês, que muito obrigado por aceitar o convite. Finalmente, né, a gente estava tentando conciliar as agendas e deu tudo certo, tá acontecendo isso hoje. E como a minha audiência já está acostumada, vamos começar pelo começo, né? Então, Samir, conta um pouco aí da tua trajetória, né, das tuas experiências, como tu começou na comunicação, como você falou que é formado em radialista pela Rede Amazônica e tal. Então, vamos lá. Eu sou formado desde 2012, né? Logo em seguida, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Rede Amazônica. A gente fez algumas produções lá dentro do grupo, né, no AmazonSat. Né? Passei ainda 2 anos lá na casa. Em seguida, saí de lá. Uma outra paixão que eu tenho é a edição de imagens. Eu fui editar na Band para programas que são privados, né, independentes. Ronaldo Tabosa, Conceição Sampaio, essa galera aí das antigas. Grandes nomes também. Que hoje a gente não se vê, né? Hoje a gente tem uma referência dessa galera, o nosso amigo, né? O Willace. O Willace Souza, ele ainda continua levando o legado da família e a gente curtiu bastante. Sim. E aí, eu trabalhei ainda nesse ramo da comunicação para os outros, vamos dizer assim. E aí foi quando veio o estalo de dar continuidade no projeto do Se Liga, que era de 2011, né, para o Facebook. E aí, entre 2015, final de 2015 para início de 2016, a gente entrou no Instagram com ele. Naquela época era só, você só curtia, ou você colocava um xizinho lá, né, porque a plataforma em si ele era apenas para isso. Só para você colocar sua foto lá, não tinha comentário, enviar, nada disso. Como é hoje, né? Só podia, inclusive, iOS, né? Começou só sendo só iPhone. Exatamente. E aí aconteceu que acabamos fazendo o Instagram lá, né? Naquela época eu dei uma pesquisada para ver quem era que estava no mesmo ramo, no mesmo nicho que eu queria entrar, porque a ideia era fazer o quê? Levar a rádio e a TV para dentro da internet, que não tinha, né, naquela época. Em Manaus não, tinha já tinha fora, mas em Manaus não. E aí, tu viu uma oportunidade ali, né? Exatamente. Opa, sim, legal. E aí o que aconteceu que eu vi, tinha o Trânsito Manaus, do Luiz. Aí eu falei, pô, mas o Trânsito Manaus só fala de trânsito, não fala de outra coisa. Falei, bom, então ainda tô dentro do game. Aí entrei e vi outra página chamada No Amazonas é Assim. Também muito legal, da época que só falava de humor amazônico, né? Super hypada também. E aí eu falei, cara, acho que é aqui que eu tenho que estacionar meu burrinho. No Amazonas, assim, eu lembro que era... Ainda tem, né? Mas começou no Facebook também. Sim, Nossa. Sim, muito grande, muito grande. E aí eu peguei e falei, não, é aqui que eu vou estacionar e aí eu vou trazer a rádio e a TV. Então eu tinha uns contatos ali, porque eu já era da área, então eu tinha informação privilegiada, né? Massa, sim. E foi assim que a gente começou fazendo. Então eu trouxe mas a rádio, mesmo a TV assim, continuando com o seu trabalho. Então isso foi um teu... Ou não? Não. Saí e foquei aqui. Full time. No entanto que a família no início legal. falou assim, tá ficando doido, tu ganha não sei o que, aqui tu não vai ganhar nada. Eu falei, não. Nossa. Então assim... Corajoso, hein? Muito bom. É uma legal. questão... E aí eu vou falar até uma coisa aqui que eu nunca falei, fiquei dependente da minha mãe. Uhum. Ela ficou bancando tudo e eu falei, olha, eu quero correr atrás disso aqui, que eu acho que vai dar certo. Não é agora a curto prazo, é a longo prazo. Ela falou, vai lá, vamos ver no que dá. E deu certo. Tu fez all-in, né? Não, fui. E aí, isso eu levo pra minha vida em todas as coisas que eu faço e também dou muito exemplo para as pessoas sobre isso. Então, se você quer mesmo chegar lá, ou você escolhe, ou você não faz. Porque se tu ficar fazendo muitas coisas, você acaba deixando alguma coisa assim, tipo, o segredo passar. E passou, já era. E uma coisa que as pessoas gostam de falar muito sobre oportunidade, né? Que eu discordo. A oportunidade, ela sempre vai estar batendo na tua porta. Ela não bate só uma vez. Verdade. Só que a questão é que ela sempre vai bater, mas se você estiver preparado no momento certo, você vai colher. Entendeu? Então a oportunidade, ela sempre vai bater. Então, assim, eu foquei, deu certo. Tamo aí. No Facebook, a gente começou lá em 2011, beleza. Mas no Instagram, que foi onde ela empinou, a gente vai fazer agora em 2026, em fevereiro, 10 anos. Caraca, então, há 10 anos a gente está aí. Então, eu posso dizer que a gente desbravou esse caminho aqui em Manaus. Nós fomos os primeiros. Era mato aqui, pô. A gente foi os primeiros. Aí começou a vir os problemas. Então, vamos lá. Como que a gente vai gerir um monte de publicidade? Que aí, como eu era sozinho,
as pessoas começaram... Até então tu não conhecia o Samir? O André, não, o Goiano já veio anos depois. Tá. E aí, como é que a gente vai conseguir gerir toda essa questão de publicidade, de pessoas que estavam vindo para cá? E aí a gente teve que bolar alguma coisa, um valor ali para a gente poder chegar ali no ápice de não consigo entrar mais ninguém aqui para a gente gerir na parte da publicidade. Mas começou a vir os olhos gordos, né? Que é aí que mata o problema. Então vamos lá. Eu fiquei hypado aí durante muitos anos, durante pelo menos uns 3, 4 anos sozinho ali, nadando sozinho. E derrubaram a minha primeira página com 260 mil seguidores. Caraca. No Pronto. Facebook, hein? No Instagram já no Instagram. Caramba. Em quanto tempo tu conseguiu esses 240 mil seguidores? Isso uns 3 anos de trabalho. 3 anos de trabalho. Só tu? Só eu. Aí, Caraca. uns 3 anos, 250 mil. Beleza. Ponto. Isso eu tô falando desde o início, né? E aí derrubaram a minha página de 260 mil. Pronto. No outro dia eu fiz... Mas por quê? Como é que foi? Aí Qual eu foi já cheguei lá. Ah, perfeito. Aí, no outro dia eu fiz uma outra. Em um dia eu ganhei 170 mil. Caraca. Pra te ver o quanto a gente era grande. Aí derrubaram no segundo dia. No terceiro dia eu fiz uma de 60. E derrubaram de novo. Aí eu, opa... Te deu casca isso. Aí eu falei, opa, peraí. Mas quando derrubou a primeira, eu passei mal. Sentei, eu falei, meu maluco. Deus, e agora não sei o quê. Só não Pô, chorei. 3 anos de trabalho e Complicado. em um dia derrubar tua página? E aí o que aconteceu? Tive aqui, né, hoje, inclusive são amigos nossos, hoje nós temos pessoas que trabalham para recuperar a página aqui em Manaus. Né? Antigamente não tinha. Mas onde a gente buscava essa galera? Era só quem tinha contato dentro do Facebook na época ou no Instagram, na plataforma. Sim. Eu não tinha. Aí eu comecei a pesquisar, achei um cara no Rio de Janeiro. Que, por sinal, hoje ele faleceu, né? Ele sofreu um acidente de jet ski e, infelizmente, faleceu, o Thiago. E aí eu cheguei com o Thiago e falei, Thiago, perdi minha página assim, 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 eu gostaria muito que você recuperasse. Na época eu paguei 5 mil reais para recuperar a página. 5 mil reais na época era dinheiro pra caramba. E paguei 5 mil para recuperar a página. Isso em 2000 e? 2018. Início de 2018. E aí recuperei a página. Porém, quer dizer, não recuperei a página. Recuperei o nome, mas não recuperei a página. E aí ele fez um rastreio lá e foi ver o porquê. Agora eu vou entrar no porquê. Vamos lá. Olha só a diferença aqui do antes para pós-tecnologia e após humanização. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando você denunciava uma página, uma postagem, o robozinho entendia que a verdade era absoluta, era tua. Ponto. Acabou-se para ti. Acabou o game. Ponto. Hoje não. Se eu denunciar, ele vai para uma salinha, é humanizado, são pessoas que elas vão ver por que foi denunciada a página e elas vão te dar um retorno por conta da denúncia. Então hoje é muito mais fácil. Olha só de onde eu vim para onde nós estamos, né? Nossa. Então, assim, naquela época era muito ruim, era pedra mesmo. Hoje É difícil ter esse acesso, não, né? Hoje é muito mais fácil. E aí, então, para você perder uma página hoje é muito difícil. Quando o Thiago fez o rastreio de todas as situações que estavam sendo denunciadas na página, descobrimos que era um concorrente de um concorrente meu que eu tinha de drogaria dentro do Se Liga. E todas as publicações foram denunciadas numa fralda Pampers. Denunciaram por pornografia infantil. E aí a minha página caiu. Sendo que não tinha nada a ver. Não. Era só perseguição. E aí logo em seguida derrubaram o WhatsApp também desse meu cliente. Que na época ele estava bombando demais também, a drogaria dele. Hoje ele tem uma ou duas, fechou quase todos. Questão administrativa mesmo, mas enfim. E aí o lance foi basicamente isso. Hoje não, é totalmente diferente. Então a gente tem as possibilidades. Se acontecer alguma coisa, a gente tem a possibilidade de ter acesso, de falar, não, de fato não foi isso que aconteceu. E aí eu tive que entrar com uma ação com o Facebook, ganhamos todas as instâncias, agora a gente está esperando ver afinal no que vai dar, né? Vamos dizer assim. Mas ainda estou num processo jurídico desde aquela época. Então, para te ver como é muito longo, mas muito recuperar distante. não tem como, né? E aí recuperar não tem como. Até um tempo desse estava Se Liga Manaus 2.0. Sim. E aí a gente teve que pedir uma autorização para tirar o 2.0 para continuar o Se Liga Manaus oficial, porque estava muito extenso. Né? Mas aí isso já tem que entrar em contato com o pessoal de lá do Instagram de lá. Também para poder ter, porque está tudo interligado judicialmente. Uhum. E acabou que autorizaram, beleza, aí menos mal pra gente. É algo político, né? Nossa, é um mau rolê, né? Aí entra também o lance da política, porque era no período eleitoral e aí tinha um político muito forte do interior
Eita. E a gente batia nele, assim, extremamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu acho que o cara respirava, só dava gente. E aí também descobrimos que fizeram lá um motim e a galera estava denunciando a página. Então, assim, ocasionou várias denúncias ao mesmo tempo e a gente saiu do ar. Enfim. E aí, hoje, para você conseguir seguidor, meu amigo, é uma luta. Porque hoje a concorrência entre as páginas são grandes, mas eu digo que eu não sou concorrente de ninguém. Por quê? Cada página, ou melhor, cada nicho, não cada página, mas cada nicho tem o seu lado, a sua forma de trabalhar. Sua linha editorial. Entendeu? Então, é assim. E aí, então, eu costumo dizer que o Se Liga, porque ele é um blog, ele não é uma página, as pessoas falam que é uma página, mas é um blog, mas é um assunto mais extenso, né? Mais técnico para a gente conversar. Mas o Se Liga, ele é um blog. Então, o blog, o que é? Eu posso postar uma situação onde eu posso fazer o comentário e posso dizer a regra do jogo. Isso é um blog. Porque eu estou postando, porque eu estou comentando, porque eu estou... Pode dar a tua opinião. Eu posso dar a minha opinião e falar aquilo ali. O editorial é meu, acabou. É opinativo. É isso. Né? Só que naquela época do jornal era uma coisa muito simples. Quando ele veio para rede social, ele começou a ser mais extenso. E quando os seguidores começaram a entender que eles também tinham a possibilidade de comentar e de dizer, não, eu não gosto, aí se tornou uma confusão muito grande. Porque acaba fazendo com que você acaba dando arma para todo mundo e é uma briga toda. Né? Por isso que no início, quando você falou, confusão, então eu era muito da confusão do início. Hoje em dia... A confusão era essa. Também. Tem outra. Tem outras. Então a confusão era muito assim no passado. E a gente acabou... Vamos já entrar nessa... a gente acabou deixando um pouco isso de lado e vendo que o campo ele tinha que ser mais harmônico, porque não ia dar em nada. Então eu poderia dizer que eu era B, você poderia dizer que era C e não ia dar em nada e pronto, acabou-se. E, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o nosso rumo aqui, que vai dar certo assim mesmo. E deu certo. Até hoje a gente está no ar. Respeito todas as páginas que tem, todos os blogs, todos os sites. Como eu acabei de falar, eu não sou inimigo. Tem pessoas que acham que eu sou inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Também não digo que eu sou concorrente de ninguém. Tem espaço para todo mundo e cada um faz do jeito que achar que deve fazer. E ponto. Como lhe convém, né? Da forma como você acha que... Achar melhor. Dessa forma. O Goiano já veio depois. Aí agora vamos dar um pause aqui. Agora vamos passar a palavra pro André, pô. Agora fala e conta aí pro pessoal que não te conhece. Você não é daqui, né? Você é de Goiânia. Goiás. Goiânia mesmo, cidade de Goiânia. Conta aí um pouco da trajetória até chegar onde vocês se conhecerem. Então, eu vim pra cá, pra Manaus, em 2018. Eu fiz um vestibular da FAMetro em 2017. No finalzinho de 2017. Tinha quantos anos, cara? Eu tinha 21. Caraca. 21. Aí eu fiz o vestibular pra cá. Eu passei aqui na Unicesumar, lá no Maranhão, e na Pequeno Príncipe também, lá no Paraná. Foi pelo Enem, foi? Jogava nota, né? Aí eu fui... Não, no caso da FAMetro, não. Eu passei para os lugares, pela nota do Enem, passei em Engenharia Civil lá em Goiás Velho, minha nota era até razoavelmente boa. Só que o único curso que eu queria, que eu queria mesmo, era medicina. E aí eu fui vir para cá. Em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, ali as particulares é 100 por vaga, 120 por vaga, né? É uma concorrência alta. Mas assim, eu estava destinado a fazer e ficar fazendo e tentando. Mas eu vim para cá mais tipo, deixa eu passar em alguma coisa, passar pelo menos, para conseguir ver, né? Ver se eu realmente quero ficar na cidade ou não e tudo mais. Eu não conhecia Manaus. Tu veio sozinho pra cá ou com os teus pais? Eu vim com meu pai. Legal. Eu vim com meu pai pra cá. Fiz o vestibular, passei numa posição até boa. Aí meu pai falou assim, você quer ficar aqui? Ou você quer ir embora pra Goiânia, pra tentar ir aos lugares? Na época eu tava morando com ele em Brasília. A gente morou um tempo lá. Aí eu falei, não, vou ficar aqui. Eu gostei da cidade. Também tinha aquele lance, né, Tinha aquele lance do tipo assim, eu quero ir embora, não quero ficar ali na asa do meu pai, da minha mãe, né? Não quero liberdade, né? Eu queria isso. Então foi mais por conta disso que eu vim pra cá. Aí eu vim e comecei a... Mas antes, tu pesquisou aqui a cidade de Manaus? Tu fez alguma coisa? Como é que foi? Pô, Manaus. A amiga minha de cursinho, ela tinha feito na Newton Lins. Ela passou lá e falou assim, Aí um amigo meu, que era tipo amigo meu de infância, também queria medicina, só que ele queria só federal. Ele passou ali no Macapá, em Macapá.
Aí ele foi e falou, cara, é o seguinte, tem uma amiga minha ali do meu cursinho, que a gente tava fazendo já cursinhos diferentes. Passou na FAMETRO, parece que é uma faculdade lá, que te iniciou agora. Então eu sou da segunda turma, pra você ter ideia. Aí eu falei assim, não, então beleza. Aí eu vim pra cá, passei e fiquei. No meio da faculdade, eu vi que não era... Porque medicina é o seguinte, você tem que fazer não pensando em dinheiro, não pensando em status. Tem que pensar que você gosta da área da saúde, você gosta do curso mesmo, né? E eu vi que eu não gostava tanto. E assim, até então, eu tinha feito teatro, tinha feito cinema, eu tinha aquele banco de dados que você deixa nas agências para fazer propaganda, para fazer cinema, essas coisas. Eu tinha alguns agentes de Goiânia. Então, eu fiz teatro 5, 6 anos. E, tipo assim, teatro tablado, teatro na escola, desde os meus 5 anos de idade, eu fazia peça teatral. Pô, então, artista, pô. eu gostava de teatro, eu gostava disso. E eu fui pra medicina mais porque, teatro não dá dinheiro. Pô, teatro você vai ser ator, não vai te dar dinheiro. Então, então o que dá dinheiro? Ah, então beleza, então eu vou. Então era mais por conta disso. Entendi. Aí eu vim pra cá, eu lembro até que uma das primeiras aulas que a gente teve na faculdade, o professor abriu uma roda com todos os alunos, e aí foi conversado. E eu disse isso, eu lembro muito bem na época. Mas assim, eu não queria medicina, mas eu também não sabia o que eu queria, né? Pô, mas e aí, volta pro teatro, faz cinema, o que eu vou fazer, né? Não sabia. E comecei a internet é algo semelhante a isso, que tem a comunicação, tem algumas áreas que eu me identifico. Ali você vai dar a sua opinião, você vai mostrar a sua cara. E eu vi que era mais ou menos isso que eu queria. Aí eu fiz uma página, antes, né, no caso da página, eu vi que o podcast aqui em Manaus não tinha podcast, no Brasil só tinha o Flow. Aí eu falei, não, você quer saber? Eu vou fazer algo parecido. Eu quero fazer um podcast aqui em Manaus. Aí eu fui e falei, não, deixa eu ver, então, onde eu consigo um estúdio de podcast, onde eu consigo ver alguém para poder iniciar isso. Aí eu conheci uma amiga, fiz amizade com a mulher, e ela conhecia ele. Aí eu falei, ela falou pra mim, não, eu conheço o cara do Se Liga Manaus. E o Se Liga Manaus, quando eu cheguei aqui em Manaus, ele já era muito conhecido, a cidade inteira, mas ele é muito conhecido entre o pessoal que veio de fora. Acho que não sei se eu te falava isso. Sim. O pessoal de fora. Quando a galera vem de fora, eles colocam a palavra, geralmente, Manaus no Instagram. Porque assim, muita gente não sabe. SEO, né? Mas o Instagram, ele é uma plataforma de busca. Também, ele age também como uma plataforma de busca. Então, necessariamente, você não precisa saber o nome. Mas se colocar primeiro a palavra, ele já vai dar o rastreio. E, geralmente, as pessoas que vêm de fora e falam pra gente, nem a gente que tá falando, são pessoas mesmo de fora que falam isso. Que aí eles colocam lá, Manaus. Aí aparece, é o primeiro que aparece. Ele também veio da mesma forma. Aí era uma brincadeira entre a gente ali. Tipo assim, a turma ia sair pra beber, alguma coisa. Faz vexame não, senão vai aparecer no Se Liga Manaus. Era uma brincadeira. Que era uma coisa que acontecia muito. Uma coisa que a gente fazia muito no passado, que era o quê? Por exemplo, o cara passava no sinal vermelho e todo mundo mandava pra gente. Aí a gente publicava, bumba, meu amigo, era confusão em tudo que era lugar. Aí então todo mundo pegava e já repostava em suas redes, falava, não tô passando aqui não, eu parei no sinal vermelho, aí se liga. E era muito legal isso. Hoje em dia quase ninguém faz. E assim, não sei outras páginas, mas assim, pelo menos eu não vejo muita a galera fazendo mais. E era muito divertido até, inclusive. Eu acho que por conta do dia a dia, o pessoal acaba que não deixando algumas coisas que é tão simples da gente, de brincadeira, né? Acaba deixando isso de lado. Eu sinto falta, de fato. Sim. Aí a galera falava, tinha isso, né? Aí, pô, Se Liga Manaus. Aí eu fui por essa amiga, né, por essa mulher, eu conheci ele através dela. A gente conversou, falei, olha, eu tenho um projeto. Eu lembro que cheguei de Goiânia, falando, não, esse projeto aqui em Manaus vai dar muito certo e tudo mais. E realmente, aí eu fui ver no YouTube um cara levando uma mesa muito grande, e atrás aqui um número. Só isso que tinha. Tinha um Instagram, só que ele não tinha um número lá, e tinha esse frame no YouTube com o número da pessoa. Eu mandei mensagem, ele falou, vamos marcar uma reunião. Eu fui tipo às 9 horas da manhã lá, aí eu falei com ele, ele falou, não, me chama o seu, quem que vai ser o seu co-host, fala, né? O seu co-host, ou você vai ver sozinho? Ele falou, não, acho que tem uma pessoa. Aí eu entrei em contato com ele, mostrei o projeto, ele falou, massa, bacana, e quem será a primeira entrevistada? Aí através dessa amiga também, a Tássia, eu fui e conheci o Willis.
E aí a gente falou, não, então o Willis Souza vai ser o primeiro convidado. E a gente fez o primeiro com ele. Eu lembro eu tentando montar o nome do podcast, né? E eu coloquei alguma coisa mais goiana, né? Que é prosa. A gente proseia muito lá em Goiás, né? Tem esse lance da prosa. Aí, pô, sua prosa. E assim começou meu início na comunicação aqui em Manaus e no Instagram / YouTube, né? Eu fiz um Instagramzinho que deu pouca gente ali no início e tudo mais. Beleza. Eu fiz, só que eu ainda, tinha faculdade, tinha o lance também da pessoa que tinha a produtora. Esse rapaz, ele não era daqui, era de outro estado, era de Boa Vista, e ele foi embora. Aí ele acabou com a produtora. Aí eu falei, não, beleza, é isso que eu quero trabalhar, eu quero fazer vídeos para o YouTube, eu quero fazer vídeos para o Instagram, eu quero produzir conteúdo, é essa linha aqui que eu busco. Aí passou alguns anos, um cara, ele me falou assim, eu tenho uma página, eu não vou citar o nome da página, mas ele falou, eu tenho uma página que eu tenho bastante seguidores, tenho mais de 100 mil seguidores na época, hoje tem até mais, tenho mais de 100 mil seguidores, e é o seguinte, eu não consigo fazer dinheiro nela, então assim, eu vou vender. Aí, ao invés de eu falar assim pra ele, não, então eu compro a sua página, eu falei, cara, eu acho que eu consigo te ajudar a vender esses conteúdos, eu consigo gerar alguma coisa, alguma receita pra você. Ele falou, olha, você pode tentar, bora lá. Ele me deu a senha do Instagram, e eu comecei, eu ia no Shopping Manauara, que era perto onde eu morava, ia nas lojas, falava, eu tenho uma página assim, quero fazer um conteúdo desse jeito, sendo que eu nunca tinha feito conteúdo, eu nunca tinha feito nada de publicidade. Na cara e da coragem. Na cara e da coragem do mar. Não tinha feito nada. Coragem, aí algumas pessoas me deram abertura e eu fui fazendo, com um valor bem baixo e tudo mais, e fui crescendo, aí metade era pra ele, e fui crescendo, fui entendendo muito esse mercado. Isso foi te dando experiência, bagagem também, né? Passei muito perrengue, mas isso foi gerando bagagem, foi gerando experiência, até que eu falei, não, beleza, isso aqui eu já sei um pouco de marketing digital, de publicidade e tudo mais, então eu sei, vou procurar fazer eu mesmo. Aí eu passei a página para ele e falei, eu vou procurar. E comecei e entrei num nicho que eu acho que assim, eu domino, que é o futebol, que é algo que eu gosto, que eu entendo bastante. Aposto, sei lá, já tem uns 6 anos. Eu totalmente inverso. Caraca, são dois multiversos. Totalmente inverso. Totalmente. Então, assim, entendo bastante. Eu apostava antes dessas casas de apostas virem com a força aqui, né, no mundo inteiro, né? Antes dela ser essa força no Brasil como está hoje, por exemplo, a Betano deu 252 ou 58 milhões em patrocínio para o Flamengo agora, o maior patrocinador massa da história agora para o Flamengo. Então, assim, muito antes dessas casas virem, eu já gostava de fazer. E gostava também sempre gostei de acompanhar. Não só o Flamengo, não só o Goiás, lá em Goiânia. Tu fazia aquele, agora eu me lembrei, né, na época do meu ensino fundamental, na época que tinha do Globo Esporte, que tinha o Campeonato Brasileiro, aí tu fazia as táticas, escalava. Sim. Que tinha um site, né, que tu fazia isso, alguma coisa sei assim. Que você tá falando. Sim. Tinha, sim, lembra? Você fazia a escalação e aí você apostava naquilo ali. Isso. Tanto no resultado também do jogo, quem faria o gol também. Sim, você se lembra? Eu esqueci o nome. Eu esqueci, mas também. eu sei o que você tá falando. Eu fazia também. Legal. Mas não joguei tanto assim, não, mas sei qual você tá falando. Aí, então assim, eu domino a área do futebol. Falei, não, vou fazer uma página de esporte, futebol e tal. E foi crescendo até que eu e ele, a gente não tava se falando tanto, a gente voltou a se falar e tudo mais. Eu falei, vou fazer uma proposta para você. Eu vou criar uma página onde ali eu vou falar de futebol e tudo mais, e pode ser uma célula, né, do Se Liga Manaus ali. Um braço, né? Um braço falando só de futebol. Que tal? Vamos. Interessante, vamos conversar mais. E a gente conversou. Aí que nasceu, que surgiu. Aí que nasceu, por isso Se Liga na rede. Inclusive foi a Camila que deu o nome, lembra disso? A Camila, namorada dele, que deu o nome desse braço. E eu comecei a falar de futebol e tudo mais, só que o futebol, ele é muito nichado, claro, né? É um público grande, imenso. Eu ganho, tem publicações lá de 3 milhões, 5 milhões.
porque o futebol é a paixão do brasileiro. Sim. Então, assim, mas para alinhar com algumas coisas que eu queria fazer no mercado digital em Manaus, para falar mais, para gerar receita para a página, para o Se Liga na Rede e também para o Se Liga Manaus, eu comecei a falar um pouco também de entretenimento, dicas de lugares em Manaus, que aí foi onde eu comecei a fazer vídeos, reviews de comida. Né? Então eu iniciei a fazer vídeos de comida, no início muito bem amador mesmo, bem ruim, lembra, né? Aquela pizzaria lá. Então assim, bem Foi bem também. Um conteúdo muito ruim, Mas isso que ele tá falando é muito interessante, porque assim, tudo no início, cara, é arcaico, não tem. A pessoa que vai começar agora, ela pode ter todas as habilidades, mas ela sempre vai estar perdida onde ela tá. Porque ela tem muita informação. Ó, por exemplo, a gente tem um chat GPT que ele faz tudo para ti. Mas na hora de colocar em prática, você não consegue. Não dá. Então, assim, no início sempre vai ter um perrengue bom. Porque isso, como você falou ainda há pouco, vai criando casca, né? Exatamente. Então você vai criando casca e aí acaba que uma hora você acerta. Lembra que eu falei da oportunidade? A oportunidade, ela que as pessoas costumam dizer que ela dá uma vez. Mas não, ela tá ali o tempo todo. Ela vem e volta, de uma certa forma ela vai aparecendo. Eu costumo dizer, só abrir um parênteses, é isso que eu gosto também de tirar lições da história do meu convidado. Corta aqui pra cá para isso, Nicolas. É que às vezes também eu costumo dizer, já repeti aqui, eu bato muito na tecla da minha audiência, que eu costumo trazer lições da história do meu convidado, né? E tem muita gente que espera a oportunidade em si, às vezes, do que a pessoa criar a sua própria oportunidade também. Então, também tem aquilo também de você... A oportunidade está ligada também ao seu preparo. Quanto mais você se prepara, mais a oportunidade vai chegar até você. Exatamente. Tem essa via de duas exatamente. A oportunidade, você criar a oportunidade. Eu sempre criei, pelo menos nesse ramo que eu estou, eu sempre criei oportunidade. Eu fui atrás de pessoas que sabiam mais do que eu, influencers que tinham mais seguidores, pessoas que entendiam mais e tudo mais. Criei essas oportunidades e hoje minha página é isso. Assim, ela é fruto, quem me produz é uma pessoa que é do meio. Então, assim, eu ganhei muita bagagem vendo pessoas e fazendo, obviamente, às vezes por permuta, às vezes um valor bem baixo. Hoje eu já criei algo interessante, algo que eu julgo ser bom. Claro, a gente vai melhorando cada vez mais, mas a gente faz aquele comparativo e fala, não, esse projeto que eu faço, esse conteúdo é bom. Então, e aí eu posso fazer uma receita maior, tanto para a página, tanto para mim. E hoje eu me vejo como alguém que entende de produção, de edição e do mercado digital, não só de comida. Hoje em dia eu divulgo, faço produções e divulgo, mas eu também faço produções e não divulgo na página. Social media, produção só para o Instagram da pessoa. Então tem diversos meios ali. Sim. E eu aprendi a ganhar com isso. Aí eu fiz hoje eu trabalho e esse trabalho me gera um retorno legal, só com o digital, vamos dizer assim, só com publicidade em geral. Com a produção de conteúdo em si, não só para você, quanto para os outros perfis. Para os outros perfis. E também dicas, não dicas, né? Porque como eu cobro, né? Então, estratégias, como eu costumo falar para as pessoas, estratégias e informações, bagagem que eu adquiri com o tempo e como isso demanda tempo, demandou investimento, tem a parte criativa, eu cobro por isso. Então, assim, eu consegui fazer algo interessante, estou conseguindo fazer algo interessante nesse mercado digital. E isso começou lá atrás, pô. Tu foi atrás do estúdio, tu viu uma oportunidade aqui, pô, Manaus aqui não tem podcast. Tu costuma dizer, né, que tem uma frase que é que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, olha aí, foi um dos pioneiros aqui, o Sami, né? Sim. No blog, na época. E tal. Inclusive, a gente pode até chegar agora para você explicar a diferença de cada um. Mas antes, eu gosto de abrir muito parênteses e falar sobre isso, né? Sobre uma coisa que eu consumo muito podcast, eu sou rato de podcast. Também. E eu também... A psicologia diz que a gente é a média de 5 pessoas que a gente mais convive. Exato. Aí, tirando de você de exemplo, né? Você
o que eu ouço também deles, Flávio Augusto, Renato Cariani, tantos esses grandes displays do mercado digital, inclusive, eles falam, se você está na mesa que você é o mais inteligente, você está na mesa errada. É verdade. Então você tem que estar nas mesas que você é o ignorante, você é o burro, vamos dizer assim. Mas você está lá com um propósito, porque a ambiência e as pessoas, elas te transformam, elas te direcionam, te dão um caminho, entendeu? Te dão um start para a tua jornada. E foi como você... Eu fui em busca, né? Eu fui em busca dos melhores, das pessoas que tinham mais... tanto como seguidores quanto experiências, né, e tudo mais. E comecei a fazer algo... Corta ele, Nicolas. Isso, pode falar. Comecei a fazer algo que se assemelhava àqueles conteúdos bons que eu via, não só de Manaus, mas como de fora. E eu comecei a fazer, começou a dar certo. E assim, mas eu acho que a melhor... assim, o meu trunfo, vamos dizer assim, não é nem a produção, não é nem o trabalho que eu coloco. É o network que eu criei, é a minha abordagem para procurar esses clientes, a maneira que eu me comunico. Isso. Tem todo um trabalho de antes para... Assim, o produto final ele é uma coisa assim, que, claro, você precisa de uma habilidade, precisa de experiência, precisa de muita coisa. É como se fosse a venda, é a mínima. O produto final dele é o mínimo. Porque a venda ela funciona como? O antes... o durante e o pós. O pós ele é mais importante do que a própria venda. Total. Porque vamos supor, o cara vende aqui um carro e aí ele fidelizou aquele cliente no pós, o cara vai voltar e vai trocar o carro com ele. Ele não vai procurar o seu vendedor. Da mesma forma ele criou uma forma de cativar o cliente dele, de pegar, de fazer um bom trabalho, de um bom serviço ali do marketing, da publicidade dele, onde o cliente fala, não, volta aqui. É basicamente isso. E é exemplo para outros, né? Para outros. Então, assim, graças a Deus, eu estou fechando bastante toda semana e tudo mais. E tá vindo gente procurar também. Então, assim... E claro, né? Também a gente tem um engajamento bom. Eu criei uma página onde ali muitas pessoas vinham através de... organicamente, mas como a gente fazia collab, a gente faz até hoje collab, então é uma potência, né? Então, assim, aumenta o engajamento, aumenta o posicionamento, aumenta a visibilidade, aumenta tudo. Então, o Se Liga na Rede e o Se Liga Manaus, ainda mais quando eles colocam em conjunto, é sempre uma potência, sempre amplifica mais, né? O número de pessoas que vão visualizar não só a página, não só o post que a gente fez, mas também os outros conteúdos. Então, hoje em dia, o Se Liga Manaus com 151 mil seguidores e o Se Liga na Rede com 107, a gente está crescendo ainda mais. Quando eu criei a página... E tudo isso no orgânico? Orgânico, cara. Até porque eu não tinha esse investimento no início para fazer, porque, como eu falei para você, eu fazia medicina, então já existia um custo grande em aluguel, comida e tudo mais. Material. Né? Então, sim, já existia uma verba destinada para isso e o meu retorno ali não supria tudo isso, né, antigamente. E então eu tinha que remar no orgânico mesmo. Mas, assim, eu não sei, eu nunca fiz uma página e coloquei dinheiro para investir, para crescer. Mas o orgânico eu acho que ele é muito melhor. E, exemplo, várias outras páginas, vários outros criadores, né? É muito difícil encontrar algum criador que apostou ali. Talvez ele une os dois, né? O orgânico e o pago. Mas a maioria das pessoas que crescem hoje na internet é no orgânico. No orgânico, sim. A distribuição, né, de conteúdo, a entrega do seu conteúdo. Mas o problema é que você saber acertar o que a tua audiência quer. Né? Acredito eu. Vocês que estão há mais tempo que sabem me responder isso. E então, pegando esse gancho disso, né, você me conta, Sami, como é que surgiu? Porque eu vi aqui, né, na introdução que eu fiz de você é especialista nisso, fez em Google Ads e... Você fez um curso de marketing digital, mas já foi naquela época ainda da rádio ou foi mais para cá? Uns 4 anos para cá. Uns 4 anos. Foi logo já no início, quando começou essa questão do tráfego pago, né? Pra gente poder entender. Sim. Porque assim, a questão você vai se reciclando, né? Vai entendendo, porque uma coisa é eu chegar, sentar numa roda e saber falar o que eles querem escutar. Sim. Outra coisa... eu sentar numa roda e entender o que todo mundo está falando. É totalmente diferente, né? É verdade, concordo. E aí, então, eu, apesar de não praticar tanto, mas saber como funciona, e eu fui buscar
entender como funciona, né? Para a gente poder até fazer nossas publicações mesmo, quiser fazer tráfego e tal. E aí fiz intensivão nessa Escola Brasileira de Marketing Digital, que ela é uma escola autorizada pelo Google e pelo Meta, reconhecidíssima aí, né? No Vale do Silício, lá, que é de lá, onde está as grandes startups. As grandes startups, de onde tudo sai, a o cabeça famoso toda. que tem um termo que eles são o unicórnio, né? Os bilionários. Exatamente. Bilhões, então, a escola ela vem de lá também. Uhum. Então, assim, a gente acaba buscando aprender algumas coisinhas fora o que a gente faz, né? E a rede social, ela te traz algumas coisas boas, também ela te traz algumas coisas ruins. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente não falou, mas eu vou entrar no nicho, eu sou militante político desde criança. Vou dizer assim. Por gente. Então, sempre estou envolvido com política. Uma coisa ou outra não se liga, a gente mas acaba isso foi influência falando... da tua família, dos pais? Não, gosto pessoal mesmo. Então, assim, eu sempre gostei de política, participei do Fora Dilma, participei lá da prisão do Lula também, em várias situações aqui. Se posicionou. Se posicionando. E isso eu não falo de rede social, eu falo de caminhada, de trio, essas coisas todas. Uhum. Já fui fervoroso. De protestar. De brigar, entendeu? Desde a época de escola também, e acho que até uns 2 anos atrás. E aí mais pra cá eu dei uma amenizada, né? Mas assim, a gente consegue ter essa visão política por conta disso, por estar desde sempre nisso, né? Então vamos lá. Aí entra a questão da rede social. O que eu quero dizer com isso? Você ganha muita notoriedade. Lembra que eu fui o maior? Então de lá me procuraram por inúmeras vezes. Até que um belo dia eu entrei, fui candidato a vereador. Foi mesmo? Fui candidato a vereador, só que sabendo que eu não ia ganhar. Que ano fez o quê? Tem 2 eleições passadas, acredito que foi 2020, 19 e 20. E aí eu fui candidato a vereador, isso aí eu já sabia que eu não ia ganhar, por saber, como eu estou lhe falando, a questão da leitura, você sabe fazer a leitura, você sabe como pode ganhar e como não pode ganhar. Então eu já sabia que eu não ia ganhar, mas eu sabia, não apenas que eu não ia ganhar, mas eu sabia que eu ia entrar para fazer alguma coisa que era diferente de todo mundo. Então, o que aconteceu? Eu fui convidado para entrar num partido, Patriotas, que era extrema-direita e tudo mais, né, para o Bolsonaro e tal, aquela coisa toda. Sim. E aí, foi aí que eu deixei minha marca lá. O que seria? Então, existe a tal da verba que é entregue para as pessoas, né, que são os candidatos ali, né, onde você tem um fundo partidário para você pegar e utilizar ele para fazer o que bem entende. E aí eu disse que eu não ia querer o fundo partidário e tudo mais. E sendo que o majoritário, que era do meu partido também, ele não podia receber. E aí foi uma confusão, porque um membro, quando ele disse que ele não quer, o outro também não pode aceitar, porque senão pega mal. Então eu acabei deixando a minha marca ali, né, onde eu não aceitei, não satisfeito. Eu fiz algo histórico do Amazonas que ninguém fez até hoje. Não, na verdade até hoje não. Hoje já tem algumas pessoas que fizeram, né? Mas na época ninguém tinha feito. Que era o quê? Como eu renunciei à minha parte política, a verba, que ainda hoje eu sou totalmente contra essa questão do fundo partidário, tive que ir num cartório, fiz um vídeo, fui no cartório, homologuei tudo direitinho, fui no meu partido e cheguei até aqui. Não quero receber o fundo partidário, só que eu preciso que vocês assinem um documento dizendo que eu, como candidato, não quero receber. Aí a moça pegou assim, mas eu não sei nem o que fazer isso aqui, porque isso ninguém faz. Tá entendendo? Porque geralmente, o que acontece? A galera vai pelo fundo partidário, ela não quer nem ganhar nada. Ela quer ganhar o dinheiro do fundo, tá entendendo? Então é uma mentalidade meio estranha. Sim. E aí até que foi pra lá, foi pra cá, carimbaram, aí eu voltei, fiz o vídeo e tal, tudo mais. Fui atrás nos cartórios, então ninguém tinha feito isso aqui em Manaus. E esse vídeo aí viralizou? Não, eu tenho tudo arquivado aqui, se quiser até mostro. Eu tenho foto, tenho tudo aqui, tudo registrado, tudo oculto. Porque aí a pessoa fala, não existe, eu falei, eu tenho aqui. Então, tipo, tem que comprovar. Vai estar aparecendo aqui, vai mandar. É que nem do podcast da que a gente tava falando agora. Nossa, o nosso vídeo é muito engraçado. Inclusive, voltando ao podcast, mostra aí o primeiro episódio de vocês com o Willas. Episódio, inclusive, aí, Willas, queremos você aqui também, hein? Oi? Será que... Bota, consegue pegar lá? Essa aí, não, isso.
Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Ele vai me passar esse trecho aí? Aí vai estar jogando aí na telinha também pra você. Esse foi o primeiro podcast de Manaus. Olha só que fato curioso, realmente. Vocês são pioneiros de podcast aqui em Manaus. Sua prosa foi o primeiro. Caraca, que honra estar em receber vocês aqui no meu podcast, de verdade, fazendo esse cross aqui, essa nostalgia. Que legal, assim. Encontros de gerações aí de podcasters. Caraca, aí, que irado, velho. Será que dá pra... Me manda depois essa foto e a gente vai estar jogando aqui na tela aí. Vai me mandar. E aí tem um vídeo também, até aqui, ó. Eita! Eu falei e tal, coloquei tudo direitinho. O negócio foi bem feito. Sim, sim. Isso tá aqui, deixa eu ver qual foi o ano. Mostra. 2020. 2020, Foi na eleição de 2020. Foi na eleição de 2020. Então, aí o que eu quero dizer com isso tudo? Com essa história de que o digital ele te dá esse poder, ele te dá esse acesso. Então, ele te dá esse acesso sabendo que a política ela te procura porque como você tem engajamento, tem números e tal, e os caras eles acabam te peneirando ali, te trazendo, metendo a isca para você ir pro lado deles. E aí, fazer tua cabeça. E aí que mora o problema. No meu caso, como eu já era cobra criada, eu já sabia onde eu estava pisando, porque eu já vinha desde novo disso, eu já sabia que política, para você ganhar aqui, você tem que investir muito dinheiro. Entendeu? Então eu já participei de várias campanhas e ainda continuo participando de campanhas. E eu sei quanto um candidato ele gasta para ganhar uma eleição. Assim como eu também tenho algumas pessoas que são privilegiadas, que elas não precisaram investir R$1 e ganharam. Mas é a minoria, né? Eu vou dar um exemplo. Raif Matos veio pela NIB, não gastou, ele gastou o básico, porque o mínimo, que tem uma renda mínima que você tem que gastar lá para você poder declarar, que são R$2.000. Acho que ele gastou isso aí, mas a igreja votou nele em peso, os irmãos da igreja, os fiéis da igreja, ganhou e ele é um excelente parlamentar também, inclusive a gente se conhece. E ótimo, ok, ponto. Ele é um cara fora da curva, é uma outra situação, que foi um cara que não gastou nada. Mas assim como eu conheço alguém que chegou, ninguém sabe quem é, mas gastou milhões aqui, mas está lá dentro. Então, política, ela é isso. Ela é dessa forma. Não é que você precisa cativar apenas, mas também você precisa que ter um recurso para você ganhar. Então, ela caminha nesses dois lados. E aí, quando você tem essa notoriedade, você tem esse poder na internet, acaba que você indo para esse lado. E hoje nós temos vários nomes que vieram da internet e estão. E aí que mora o grande problema ou o grande perigo. Né? A gente dá poder para pessoas dessa forma. Que acaba que você, por se tornar às vezes leigo, de não entender sobre política, porque política é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Política, ela só é aquilo que você sabe pela rede social do seu candidato, pela rádio, TV e site. Acabou. É o que você sabe. Mas a política, ela acontece nos bastidores. Então, verdade. Ela acontece nos bastidores, entendeu? Sim. Então, esse é o grande poder que a mídia social aqui na nossa cidade, ele te dá para um influencer, para um blogueiro e tal, aquela coisa toda. Que é o lado ruim, eu vou dizer assim, é um lado ruim para quem não entende, é o lado ruim para as pessoas que não entendem, as pessoas leigas, mas é o lado bom para quem quer ganhar com isso. E aí eu acho que é aí que mora o grande perigo disso tudo, entendeu? Mas é meio complicado nessa questão. E aí eu vim candidato, sabendo disso tudo, e fiz meu nome lá, que era o que eu queria fazer, e tá tudo bem, tô felizaço. Que vale a experiência. Sim, não, assim... Aí, tem história para contar que tá aqui, ó, contando agora. E aí uma coisa que eu também costumo dizer, para você que tá aí em casa, assistindo e tal... Sim. Quer saber quem é seu amigo? Venha candidato. É mesmo? Venha candidato que você vai saber quem é o seu amigo. Porque muitos estão ali. Não, você é amigo, pode vir que eu vou votar em você. Na virada de chave, o cara troca até o santinho do celular dele, do WhatsApp para o outro, mas não coloca o teu. Mesmo igual e também empreender, né? Se você for abrir uma banca de jornal, alguma coisa, teu amigo prefere ir do que te ajudar. Infelizmente a vida tem dessas. Infelizmente. Inclusive, já estamos indo esse é o episódio 24, episódio 24, e ainda não recebemos nenhum nicho política, nenhum político ainda. Mas deixando bem claro aqui para vocês que o Papo de Perrengue, esse podcast, ele é apolítico, mas vamos dar oportunidades para diferentes vertentes políticas, mas é para falar sobre perrengues, né? No seu convívio, no seu âmbito profissional, no caso, que seria no seu cargo político, etc. e tal. E no mais, né? Já fiz alguns convites para alguns vereadores, deputados,
E a gente tinha agendado, mas dependendo com um conflito, até porque o político tem uma agenda. Sempre acontece uma. Aí tive que desmarcar, mas tudo bem. Mas em breve vamos ter outras oportunidades e as portas estão abertas também. Sim. Então, e voltando aqui à nossa conversa. Falando em E aí, político, André? eu uma vez eu conversei isso antes do Se Liga até. Eu conversei com o Arthur Neto, fui na casa dele. Ah, sim. Fui na casa dele. Pegando um gancho eu sou o cara do gancho. Sobre. Você falou uma coisa muito interessante, Samir, sobre a questão da internet. Ela pode ser uma ferramenta muito boa, mas também ela pode ser uma arma, né? É perigoso. Sim. Tem que saber. É como se fosse uma mina, né? Tem que saber, às vezes, pisar em ovos, tem que saber. Tem que ter que saber tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem que saber dançar conforme a música. Enfim, é um acesso que ele te dá, um poder, como você mesmo falou, que a gente tem que ter essa prudência, esse cuidado, né? Exatamente. E é perigoso. A gente fala assim, quem não entende, pensa que, estão falando besteira. Não, gente. Mas é muito perigoso. O buraco é muito mais é embaixo. muito perigoso, porque às vezes um acesso que ele te dá num apertar de mão, já foi. Entendeu? Então, não tem como voltar atrás. Não. Então, assim, é um cuidado que você tem que ter. Porque, de fato, quando você é profissional no que você faz, você tem que ser prudente em tudo. Você tem que ser prudente, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o que você vai postar. Óbvio que nós não somos perfeitos, vai acontecer um erro, vai acontecer uma situação onde você vai errar, vai pecar ali, mas nós somos passíveis. E aí a gente volta e, vamos lá, desculpa, errei, ok, e vida que segue, e tá tudo bem. Mas aí, isso, depois de feito, falado, acontecido e tal, a internet termina isso. Não, a gente falou, já tá gravado, tá? Não tem... Caiu na internet, não existe esquecimento. Não existe, já era. Esquece. Caiu na internet, não existe esquecimento. Fez merda lá atrás. A gente não fez ainda junto nenhuma polêmica, né? Que gerasse alguma coisa. Não. Graças a Deus. Mas... E eu falo assim, o que eu falo, o que eu posto lá, é um pouco polêmico porque é futebol. E a pessoa, o brasileiro, não só o brasileiro, todo mundo, né? Ele... Política, como é que é? Futebol é religião, sabe? Não se discute, né? Que o pessoal fala. Sim, política também, né? Então, assim, cara, a gente posta alguma coisa e fala, esse cara é flamenguista. Aí eu posto alguma coisa no outro dia, não, esse cara é vascaíno. Aí fica trocando. É engraçado. É engraçado mesmo. E, assim, gera muitos comentários, gera muito engajamento, tanto no Se Liga Manaus quanto no Se Liga na Rede. É bom, cara, é bom. Eu gosto muito de falar de futebol, né? Sim. E eu gosto também, de ir para lugares para fazer produção de comidas, coisa é bom pra caramba. Mas, cara, futebol é um assunto muito legal. Eu, inclusive, fiz um É a tua programa, paixão, né? Tu gosta de falar aquilo que tu gosta, né? Eu, inclusive, fiz um projeto piloto com o Vinícius, que era Vinícius Rubro-Negro, e agora virou Vinícius Esporte, que inclusive está no SBT. Ele é tipo assim, ele fala sobre... Hoje em dia não, sempre falou sobre todos os times de futebol e tudo mais. Mas ele falava mais sobre o Flamengo. Ele era um influencer e um produtor de conteúdo que falava do Flamengo. Chama Vinícius, era Vinícius Rubro-Negro. Agora ele passou para Vinícius Esporte, tá no SBT inclusive, acho que foi boa essa virada de chave dele. E o público dele é quase todo flamenguista, mas é um cara, ele é jornalista, então é um cara que tem uma oratória muito boa. E a gente fez um piloto, um programa piloto, inclusive está no YouTube também. Vou te passar para você mostrar lá. A gente vai jogando muito, aqui. Muito, e ficou muito legal. Padrão Globo, viu? É mesmo. Padrão Globo. Era, como é que fala? Chroma Key. Então, sim. Tinha uma produção. Tinha uma produção muito massa, muito bom. Ficou Mas muito esse legal. Vinícius, ele mora aqui em Manaus ou mora pra lá? Ele é de Manaus, aí ele foi pro Rio de Janeiro, fez cobertura de vários... fez entrevistas com vários... Felipe Luiz, que é técnico do Flamengo. Várias personalidades legais do futebol do Flamengo. Aí agora ele voltou pra Manaus. Olha. E agora tá no SBT com esse programa. Traz ele aqui, pô. Bora fazer um convite. Inclusive, eu já até fazer um outro convite. Bom. Se tu trazer ele aqui, eu quero te convidar você para ser o meu co-host. Pô, vamos lá. Comigo. Vamos lá. Legal. Então, vamos lá. Porque um dos meus projetos é esse, né, Samir? Também eu quero fazer um outro convite também para você também. É que o meu projeto é trazer... Ciúme, o outro é o ciúme. Nem me convidar, cara. Aí...
é trazer os meus convidados que já participaram também para apresentar junto comigo um episódio, pelo menos, com algum convidado. Ele é muito gente boa, com Então, certeza ele... Fica aqui meu convite para vocês. Ele Bora. virar. E esse, tipo assim, um cara que conhece, entende muito de futebol. Entende muito de Flamengo, mas entende muito de futebol. Sim. Ele tem uma oratória muito boa, entende muito. Que legal. E seria interessante você entrevistá-lo aqui mesmo. E aí tem esse piloto, que eu inclusive até gostaria de mostrar para algumas emissoras, porque é um projeto interessante, é algo legal, entendeu? Eu quero muito fazer esse programa. Bora fazer um pedido aqui, corta aqui pra mim, Nicolas. Então, ó, você, emissora, vamos estar jogando aqui o piloto um pouquinho. Eu vou deixar o link aqui. Tem um link desse piloto. Tem. Vamos deixar aqui, vamos ajudar aqui o nosso amigo André, né? Pra fazer esse sonho dele, desse projeto também. Certo. Quem sabe a gente pode, Tem né? muita vontade de falar de Sim, futebol poxa. em uma TV aberta, de alguma emissora, porque eu acho que tem coisa para acontecer. E, pô, futebol, além de eu saber muito de futebol, também tem a questão que está crescendo, né? O futebol amazonense. Eu trabalhei um pouco no São Raimundo, eu fiz parte do marketing do São Raimundo. Caraca, olha que irado. Eu comentei alguns jogos do campeonato amazonense. No jogo? Não, assim, durante comentando. O narrador e eu. Tá. E a gente foi pela emissora, na época, através do YouTube do Tufão, né? A Tufão TV e tudo mais. Era do marketing do São Raimundo mesmo. Irado. Então, fazia algumas publicações no Se Liga na Rede, fazia algumas publicações no marketing, no Instagram do São Raimundo, que tem uma torcida muito engajada, tem uma torcida bem que ama. O que está acontecendo agora com o São Raimundo é ruim. Eles estão num momento muito triste. Inclusive, tinha uma proposta para virar SAF e infelizmente não deu certo. E, pô, é o que salvaria, acredito eu, o São Raimundo. E, infelizmente... Porque entra patrocínio? Não. Apenas? Ou... Não, ele iria... Olha o cara que a entende de futebol, por proposta, isso que eu tô perguntando. Pois é, né? Cada Pô. prova... a proposta para a diretoria do São Raimundo ele teria direitos, né? Seria virar SAF mesmo, ele ia comprar e deu uma oferta bem grande, só que a diretoria ele não negou, entendeu? Então assim, eles estão precisando de ajuda, iria ser uma grande contribuição, faria de volta, né? Traria de volta o São Raimundo aí nas competições, mas infelizmente, que inclusive é o patrocinador master atual agora, e infelizmente não deu certo, ele saiu. Então isso é muito ruim para o São Raimundo, isso é muito ruim para o futebol amazonense, porque, né, o São Raimundo é um time tradicional aqui da cidade. Isso, entendeu? Então assim, o Amazonas está crescendo muito, está na Série B e surgiu há pouco tempo. Então assim, o futebol amazonense ele está em ascensão. E trabalhar com o futebol amazonense, trabalhar com o futebol aqui em Manaus, aqui no estado, com esse início de avanço no futebol amazonense é muito interessante. É muito legal. Eu tô vendo, daqui uns anos vamos se falar, né? Pô, eu posso dizer, né? Não, trabalhei no São Raimundo, eu vi o início do Amazonas Futebol Clube, quando o Amazonas estiver na Série A já, eu contribuí com isso, eu publicava, eu engajava, levava as pessoas através da página, influenciando elas para assistir os jogos. Então, sim, é interessante. Eu tenho certeza que eu estou criando um legadozinho aqui no futebol. Sem nem dúvida disso, André. E isso é massa. E eu quero trabalhar mais com isso. Por isso que eu fiquei um ano sem fazer a faculdade, parei, eu tranquei a faculdade por um ano. Para dedicar nesses projetos. Para dedicar nisso. Irado. E era como ele. Se você não consegue, você pode ser bom quanto for, mas você não consegue fazer um monte de coisa. Você tem que parar e focar aqui. Só em uma coisa. E quando ele parou a faculdade, foi o melhor momento para ele. Que foi aí que ele cresceu. Olha aí. Foi o momento que eu cresci. E assim, claro, a família, pô, não faz isso. Não. Eu lutei muito. Nunca vai dar apoiar, né? É muito difícil. Mas eu entendo, porque, pô, é um curso muito, muito alto, é um investimento, não é só na faculdade, pô, é um investimento desde da minha escola, né? Então, assim, né, se criou uma pessoa para fazer aquele tipo de curso, para passar nesse tipo de curso. Então, assim, a minha família toda apostava e aposta nessa pessoa, no médico, nesse profissional. Só que, pô, às vezes há algumas coisas na vida que a gente não gostei, não quero. Então, eu entendia que naquele momento seria o momento de parar e investir a minha energia naquilo, que seria, e, claro, receber
um apoio de alguns e não recebi apoio de outros. Mas tudo bem, eu compreendo, é normal. E hoje tá tudo certo. Hoje eu voltei para a faculdade já consigo intercalar os dois. Mas claro, eu precisei desse momento para poder dar a energia necessária para poder entender e conseguir crescer nesse meio, né? Foi aí que eu conheci o Bruce, foi aí que eu conheci outras pessoas e estou conhecendo outras pessoas que estão me ajudando, tá dando um apoio, eu estou conseguindo entender mais sobre o mercado digital em Manaus, não só em Manaus como fora também. Fui para Fortaleza agora e tive experiências no mercado de review de comida lá. Então assim, e o Brasil, cara, Manaus, Fortaleza, todo mundo, existe uma oportunidade para todo mundo. Existe oportunidade para todo mundo consegue entrar nesse meio, todo mundo que quer e igual ele falou, né, se dedicar naquilo ali, ele vai conseguir. E claro, cavar a sua própria, ter a sua própria oportunidade, né? Criar a sua própria oportunidade. E quando a oportunidade chegar, o momento chegar, você estiver preparado, pode ter certeza que você vai surfar, você vai conseguir surfar nessa onda, você vai conseguir levar, quando você está preparado, você consegue fazer um trabalho melhor, né? Você consegue usufruir dessa oportunidade. Então, é mais ou menos isso. Eu consegui, estava preparado no momento certo, cavei minhas oportunidades e deu certo. E acredito que tem muito pano ainda, tem muito chão ainda. Sim, isso é interessante você contar esse relato, André. Teve um episódio, eu esqueci qual é o episódio, que foi com o Bragança. Ele agora é gigante, ele é um grande empresário, ele que fez o trâmite não sei se vocês conhecem, que é um evento geek, que é no Vasco Vasques, que é do Anthony, que é do Amazon Tecnogame. Antes era Amazon Tecnogame. Ele é um dos sócios desse Bragança. Não é o mesmo que faz no SESI, né? Não é o mesmo. Não, é outro. É outro, não é esse outro não. É a Amazon Tecnogame Brasil. Brasil, sei. Esse, que é daqui da região norte, é o maior agora. Ele, o Bragança... Esse não é aquele, salvo engano, não é aquele que o pessoal acampou na última? Lá dentro do Vasco Vasques? Não sei. Acho que... Não sei. Tá, eu acho que sim. Acho que sim. O pessoal acampou lá, foi nacionalmente e tal. Foi isso, esse mesmo. É esse mesmo. Começou em 2021, 22, 23. Aí agora tá indo... Esse ano vai ter em novembro. Inclusive, vou trazer aqui o Anthony, que é o fundador desse projeto, que tá agora gigante. Aí o Bragança, ele foi o cara que intermediou a compra do SBT com o Tecnogame, né, agora. Aí tem um programa na Tecnogame, ele fez essa ponte, né, ele tem uma porcentagem, ele é um grande empresário, visionário, investidor, mas na época dele, da história dele, no começo, ele conta aqui a história dele, que quando ele tava começando com a sua startup, ele tinha outro trabalho, ele tinha um trabalho dele tradicional e tal, mas quando ele ia apresentar esses projetos para os investidores, aí ele sempre perguntava para ele, tá, mas tu tá tocando esse full time? Aí ele, não, eu trabalho de vez nas minhas horas que eu tô livre que eu toco esse projeto. Aí ele, não, só vou injetar dinheiro quando você tiver 100% no negócio. Então, é isso, né? Quando você foca, tudo que você foca, você expande aquilo. Sim. Então, é isso que os grandes empresários, os investidores, eles querem ver de você, da gente, né? O quanto tempo você dedica àquilo que você faz. Exato. É isso que eu estou querendo trazer, o ensinamento do que eu estou aprendendo com esses grandes empresários, com essas grandes pessoas, personalidades que eu estou trazendo para cá, para o podcast. Tanto é que eu vou até abrir um parênteses aqui, que esse projeto surgiu na pandemia, quando eu estava lendo, ninguém saía, eu comprei vários livros da Amazon do Napoleão Hill. Não sei se vocês conhecem. Sim. Napoleão Hill, para quem não conhece a história do Napoleão Hill, foi um jornalista, um cara que entrevistou grandes empresários gigantes de indústrias naquela época. Isso vai fazer 200 anos atrás. Onde ele criou uma ciência do sucesso, onde ele entrevistou pessoas bem-sucedidas e perguntou, né, o que você fez para ter essa riqueza, né? E todos eles falaram que vem a partir da mente, né? É algo comportamental e claro que tem da sua consciência, do seu pensamento, enfim. Aí, cara, eu quero ser esse cara aí do Tempos Modernos. Eu quero entrevistar esses grandes nomes, personalidades, empresários. E igual você falou, né? Vai aprendendo com cada pessoa, né? Exatamente. Cada perrengue, cada ideia, Sim. cada
passagem dessa pessoa em determinado tempo da vida dela vai te dar algum ensinamento. Cada história é uma história. É uma história. E a gente não pode desvalidar nenhuma. Nenhuma, porque só o indivíduo ele sabe o quanto ele passou para chegar onde ele está. E assim, a gente de fato, a gente luta para chegar lá em cima. Né? Óbvio que eu tenho uma consciência que eu aprendi com os japoneses, inclusive, e antes da minha formação, né? Antes da minha formação, meu primeiro emprego foi na Honda. E aí eu fui mecânico na Honda. Caraca, eu fui 4 anos mecânico na Honda. E aí a minha formação profissional mesmo foi feita por japoneses. Então, eles que me endossaram, me moldaram, falaram, é dessa forma que tu vai seguir tua vida, que tu vai ser... Um profissional, né? Exatamente. Então, uma coisa que eu aprendi lá dentro da Honda foi... jamais passe por cima de ninguém. Faça o seu... tá tudo bem. Não passe por cima de ninguém. Ponto. E eu escutava aquilo dos japoneses e eu ficava na cabeça. Eu falei, E eu só mas de fato acontecia algumas coisas e sabe quando o teu eu errado quer fazer e aí o teu eu certo fala assim, não faz. É o diabinho e o anjo. Mais ou menos isso aí. E aí eu sempre lembrava disso. E sempre quando eu não fazia, porque eu não chegava a fazer o errado, mas sempre que eu não fazia e eu fazia o certo, lá na frente eu tinha, vou dizer assim, uma bênção, eu tinha uma vitória, eu tinha algo a ganhar, ou acontecer alguma coisa de bom comigo. Claro. Aí... porque tu não fez lá atrás, entendeu? É a lei da semeadura. Exatamente você semeou, isso. você vai colher. Cara, faz sentido. É isso, não precisa. Lembra que eu falei, eu não sou... o Se Liga, ele não é concorrente de ninguém. Infelizmente eu tenho, não vou citar nome, mas tem gente que já falou pra mim, e o cara descaradamente, não, sou teu concorrente, você maior do que tu. Eu falei, cara, meu hype já passou, mas eu continuo aqui. Então os mais velhos, depois de mim, eles me respeitam. Então, por exemplo... tem uma rádio que se chama Difusora do Amazonas. Eu tenho o espaço aberto a hora que eu quiser entrar lá, eu entro por conta de quê? De respeito. Respeito que eu tenho dentro da área com os caras. Então, Daniel Azotelli, Itamar Jardina... queremos ele aqui, são Daniel. Super amigos, são super amigos. Vai fazer a ponte. Entendeu? Então, assim, a hora que chegar lá e ligar para eles, eles estiverem no ar e falar, mano, eu tô subindo, abre a porta. Entro. Eles dão esse acesso. Mas por moral, conta, hein? Respeito. Legal. Entendeu? Respeito, só isso. Então, assim... eles não são meu concorrente, pelo contrário, são amigos de mídia, independentemente, mas são amigos de profissão, porque eu sou radialista também. Inclusive, eu tenho um projeto para rádio, ainda não coloquei em prática, porque eu estou esperando o momento certo, mas em breve, e se acontecer também, com toda certeza você vai estar lá com a gente, indo lá no programa também. Então, assim, essa é a ideia. Então, vamos fazendo por parte... e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Hoje, qual é o programa? 24? 24. Um dia começou no primeiro. Um dia começou também. Porque eu dei o start essa iniciativa e tal. E só depende de você. Do primeiro passo. Isso depende de você. Sempre dependeu. É isso mesmo. Mas também é aquilo. A gente pode até começar, mas a gente nunca vai crescer sozinho. A gente precisa do outro. Né? Aí, né? Eu aqui. Aí, exatamente. Precisei de muitas pessoas. Precisa, total. Quem vê aqui, o Paulo tá agora aparecendo e tal, mas não vê os meus perrengues dos bastidores. Eu saí dos bastidores, agora quem me vê aqui, estou no palco. Né? Agora vocês estão compartilhando o palco de vocês, ou melhor, os bastidores de vocês. Vocês que já tiveram, você principalmente, né, Samir? Já esteve lá no palco há 10 anos atrás, vai fazer agora com a sua página. Lá quando você iniciou também, né? E você também que tá iniciando aí, mas já... Eu tô no início ainda, mas foi um início muito bom, né? Bem promissor. E essa questão é muito ampla, assim como a questão que eu levantei da política, como também a questão dos processos. Então, hoje, se você puxar meu CPF, você vai ver trocentos processos lá. Na justiça. Na justiça por conta da página. Então, por isso que eu falo. Ele te dá um poder. E aí você tem que saber o que fazer. Lembra que eu falei dos erros? Às vezes você erra numa publicação que, ainda que a publicação esteja certa, mas o lado de lá entende que você está errado. Entendeu? Então, assim, a gente tem um processo... eu não vou falar a pessoa, mas eu vou falar mais ou menos a situação,
Tá em segredo de justiça aí. Temos 10 minutos, hein, pessoal produtor. Tá em segredo de justiça aí, mais ou menos, né? É mais ou menos, por isso que eu tô falando. Então, uma situação que aconteceu em determinado lugar onde o Pitbull saiu da coleira, correu na direção das pessoas, isso tudo filmado. Correu em direção das pessoas, mandaram pra gente a imagem, tudo mais, aquela situação. As pessoas que participaram da ação, da situação onde o Pitbull foi na direção, não chegou a morder, mas assustou. Então tinha idosos, tinha criança, tinha todo tipo de gente. Filmaram, essas pessoas nos mandaram a imagem, como aconteceu, de vários ângulos, a gente postou, tudo mais, beleza. O dono do Pitbull achou no direito que a gente não poderia ter publicado aquilo porque o cachorro dele não ofereceu risco para ninguém. Ponto. Então, assim, são dois lados. Mas aí, no final, quem pega somos nós que publicamos. Um outro caso também recente. Uma pessoa nos mandou a denúncia por um determinado lugar, trabalho escravo. Todas as provas, todas as ciências, todas as situações. Aí mandou pra gente. Aí a gente foi, publicou, pedimos lá pro Ministério do Trabalho dar uma verificada, tudo mais, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? A dita cuja lá da empresa entrou com um processo contra a gente para derrubar a página, para pedir direito de resposta e continuou o processo. E está pedindo um dinheiro lá, por conta que a gente está difamando a empresa e tudo mais. Só que aí a gente precisa também da pessoa que fez a denúncia. Uhum. E aí a gente foi atrás da pessoa que fez a denúncia e a pessoa fez o quê? Bloqueou a gente. Lembra que eu te falei? Então a rede social ela te dá um poder. Mas aí, quando ela te dá um poder, tem muita gente também que ela sai da cena, porque ela só te entregou a informação, ela sai da cena e o resto cai em cima de você. Então você tem que administrar ainda esse tipo de problema, que quando você está fazendo ou compartilhando do seu trabalho, do seu engajamento ali, do seu público, para tornar um assunto muito grandioso, porque de fato estava acontecendo, acontece já há muitos anos nessa empresa. E aí acaba que, por conta da empresa ter poder financeiro e tudo mais, acaba que eles querem fechar a boca de todo mundo, aquela coisa toda, e rola o processo. Por isso que eu falei. Então, se você puxar meu CPF, tem trocentos processos aqui de inúmeras denúncias que era para ser coisas bobas, mas não são. São coisas reais que acontecem no dia a dia das pessoas que nos trazem a denúncia e a gente não consegue passar por conta disso. É um trabalho que é assim, igual ele falou, né? Igual vocês estão falando. Te traz um poder, você tem uma certa notoriedade e tudo mais, só que é o que diferencia das pessoas e das páginas, dos blogueiros, dos influencers, todo mundo que tem esse poder, ele vai encarar. Que é isso, né? Processo, às vezes uma opinião pública de maneira que não é interessante para você, uma maneira pejorativa, né? Mas é o que as pessoas têm que enfrentar. E é normal, né? Não só esse tipo de coisa, esse tipo de opinião contrária, algumas pessoas querem te difamar, te derrubar, que nem muitas pessoas têm esse pensamento, né, de não somos concorrentes. Então, assim, são os percalços da vida que tem que encarar. E eu acho que, assim, o Se Liga Manaus, ele é uma página onde você e eu ali, a gente faz um trabalho de levar não só a notícia, mas de uma maneira que as pessoas aqui em Manaus consigam compartilhar, consiga levar a notícia de uma maneira... A gente leva de uma maneira interessante, né? Vocês alcançam pessoas que eles não alcançam, né? Basicamente e vai ter esses percalços. E aí tem uma situação também, uma grande questão, que o Se Liga, ele é de um público mais pensante. Então não é, se você for pegar nossas estatísticas, e até a gente consegue acompanhar durante muitos anos, as pessoas que nos seguem, ela é uma galera que tem um poder aquisitivo muito grande, que segue Se Liga. Então não é a mesma galera que segue página de meme, que segue página de fofoca, não é essa galera. Entendi. É uma outra turma. São outros públicos, públicos e públicos, sim. No entanto que tem coisas que, por exemplo, chegam até a gente, publicidade, e a gente não faz. Sex shop, motel... E são públicos adultos, mas a gente não faz. Então, assim, a gente já conseguiu descobrir quem é o nosso público. Então, a gente acaba não fazendo e sabendo quem são, a gente acaba fidelizando, honrando ali aquela galera ali e pronto.
entendeu? Aí os novos que vão chegando e que vão começando a entender como é que funciona e tudo mais. Mas é basicamente isso. Cara, antes de encerrarmos, eu tenho um bate-bola, mas eu falei pra minha audiência, eles falaram que eu queria pedir, né, pra tu explicar só a diferença rapidinho de blog, Tá. criador de conteúdo, influencer, esses termos técnicos. É um pouco parecido. Tudo é um pouco parecido. Mas aí vamos trazer desde o início. Então, a página é o quê? A página é como se fosse um site. O que é um site? Você coloca o conteúdo lá. Pode ser qualquer conteúdo. Você coloca o conteúdo lá, mas você não vai comentar, não vai curtir, não vai compartilhar. Não é como o Instagram. Você só vai visualizar. Sim. Ponto. Esse é uma página. Página. O blog, ele é um espaço onde eu tenho o poder de escrever, de publicar e dizer a minha ideia. Tua opinião, né? É isso. Esse é o blog. Entendi. Depois disso, veio o tal do blogueiro. Entendeu? Aí foi aí que misturaram. Entendi. Ah, o cara tem uma página de blog, então ele é blogueiro. E não é. Aí o blogueiro que a gente vai trazer é o mesmo que o influencer. Então não tem diferença entre um e outro. A questão foi só no meio do caminho errar o nome. Não existiu influencer, porque influencer ele veio uma palavra americana, não nossa, né? Não tem nada, é gringa, não tem nada a ver com a gente. Aí colocaram o influencer, que é o mesmo que o creator. Que é o criador de conteúdo. Só que aí se a gente for ver de vamos ver por um outro lado, questão do marketing digital para vendas, creator é outra coisa. Que é aquele cara que faz o conteúdo para venda. Não é um cara que faz conteúdo pro... Mas se a gente for ver na lógica, é o mesmo. Porque ele faz um conteúdo para venda e você faz um conteúdo para rede social. Então, do blog, aí eles jogaram pro blogueiro, que o blogueiro é nada mais do que o influencer. Então, o influencer e o blogueiro eles são as mesmas coisas. Que é o quê? É aquele cara que cria o conteúdo e geralmente hoje, vamos falar do hoje, o influencer é aquele cara que faz a dancinha, que aí divulga lá, sei lá, a galera que ele gosta, né? A gente já sabe as músicas lá e tudo mais. Então, é basicamente isso. Então, existe a galera da página, que é como se fosse o site. O blog é aquele cara que vai emitir opinião e vai postar o que ele acha e o que ele deixa de achar. Mas ele te dá acesso para você comentar, para você discordar, ele te dá esse acesso. O influencer e o blogueiro são as mesmas coisas. E o creator, que é aquilo que a gente acabou de falar. Ele acaba sendo tudo isso aqui. O creator, vamos dizer dessa forma, que é o pós agora que inventaram, né? Ele acaba sendo tudo isso aqui. Mas ele é um cara que ele é mais reservado. É como se fosse o cara dos bastidores, mas ele consegue criar tudo isso aqui. E o outro creator, que é o do marketing digital, que faz a criação das vendas. Um aparece, que ele vai se vender na mídia, mas um cara criou para ele o texto, o cara criou para ele a plataforma de venda, tipo o Qofy, né? Não tem? É a mesma coisa. Hotmart. Exatamente. Tem um creator por detrás daquilo ali. Então, existem essas diferenças. Mas hoje, se tu for perguntar pro cara leigo, ele fala, não, é blogueiro. Coisa. É a mesma coisa, é blogueiro. Até de uma forma pejorativa, né? Hoje... E tem gente que não gosta. Então, eu não é que eu não goste, não é isso. Mas eu tenho essa... não é isso, entendeu? É mais ou menos... É só questão de termo técnico mesmo. Entendi. Então, antes de fazer o bate-bola e vocês passarem uma mensagem final para minha audiência, para essa câmera de vocês, eu vou falar uma palavra, aí um responde primeiro um, depois o outro. Assim, de bate e pronto, a palavra que vir é bem rápido. Vamos lá. Cor favorita? Preto. Um time de futebol? Flamengo. Um filme? Um filme... Cara, eu tô fissurado em dorama agora. Dorama? Dorama, pode colocar aí os doramas, é comigo. Interestelar. Pô, é clássico, top. Uma série? Uma série... La Casa de Papel, eu gosto muito. Breaking Bad. Legal. Um livro que vocês recomendam? Cara, a Bíblia, não tem outros. Legal. Ou nele, a Bíblia também. Legal. Um boi de Parintins? Caprichoso. Cara... O boi não escolheu ele aí. Eu fui em Parintins, né? Eu fui em Parintins esse ano, mas não... Eu fui no Caprichoso, eu fui do Caprichoso, mas não... Senti, tipo assim, é uma coisa massa demais. Eu gostei muito de Parintins. Depois tem que voltar aqui pra falar. Beleza. Muita coisa, vai tem aqui, muita coisa. Aqui, beleza. Mas... Vamos lá. Vamos deixar como... Tranquilo. Incógnita aí, não sei. Tranquilo. É garanchoso dele. Garanchoso. Agora, uma coisa que é da área de vocês, assim. Tráfego pago ou tráfego orgânico? Qual é o melhor?
Mas depende. Para quê? Ah, depende. Depende para tá. quê? Qual é a finalidade? Depende do objetivo. né? Depende como eu te falei, né? sim. Depende do objetivo. Então, assim, vamos lá. Tráfego pago você vai pegar e vai colocar para venda. Top. Você vai ter mais do que se você falar no orgânico. Agora, se você quiser transparecer algo seu, pessoal, lembra do blog? Que aí eu quero colocar algo meu, então é melhor deixar no orgânico do que você pagar. Porque quando a pessoa ela tem uma leitura, quando é algo que tem posicionamento que é pago, aí o cara pagou para aparecer isso aqui. Entendeu? Aí gera uma intriga, assim, não é legal. Então existe a diferença até nisso aí. É o que eu aprendi também, que realmente o tráfego orgânico e o pago tem essa diferença, que é orgânico a longo prazo. Quer ter resultado rápido e é demorado. E é demorado. Pago é curto prazo, imediato. Curto prazo, é imediato. E o tráfego pago, ele veio justamente para isso. Para ser imediato e Otimizar, principalmente né? para vendas. Isso, exatamente. Então, Vamos lá, vocês... clickbait, vocês são... vocês apoiam, concordam, já fizeram ou não? Não, eu não Trabalho. Eu, assim, não clickbait, mas utilizar bem os 3 primeiros segundos. Tipo, não, eu vou falar sobre aquele assunto ali. Né? Por exemplo, agora, o Neymar chorando. Eu publiquei ali o Neymar chorando. Se for pensar assim, tá. bem, mas assim, não de utilizar, né? Sim. Eu não vou dizer a mentira, mas... Ao nosso favor, mas assim, de uma informação. Legal. Acho que é válido. É válido, claro. Eu utilizo muito bem os meus primeiros segundos. Tipo o corte do podcast. Você vai pegar uma situação e vai colocar... Show. Sim. Foi válido pro teu conteúdo. Sim, é mais ou menos isso. Tá, cara, agora vocês vão olhar primeiro um, depois o outro para essa câmera e falar para os Samis que estão começando agora na comunicação, que estão passando por perrengues, né? E você, André, também, que é daqui de Manaus, o Goiânia, os Andrés da vida aí também, que são loucos por futebol, que estão se encontrando ainda, estão passando agora por perrengue. Passa uma mensagem para eles, Sami, e depois você, André. Bom, vamos lá, galera. Um ensinamento muito prático, como eu falei ainda há pouco. Tem espaço para todo mundo, ninguém é concorrente de ninguém. Faça o seu melhor sempre, não se escore em ninguém. Você é capaz, você tem chance, as maiores chances de ser até melhor do que a gente aqui, né? Só depende de você. Não esqueça, Deus em primeiro lugar, sua família em segundo lugar e o seu trabalho em terceiro lugar. E o resto vai acontecer. Tudo no tempo certo. Show de bola. Vai lá, André, com você. Primeiro, eu acredito que se você está se sentindo que na sua família, ou que no seu estado, ou se você preocupa muito com a opinião das pessoas que estão ao seu redor, saia daí. Saia desse movimento, saia e procure um local onde você se identifique, onde você goste, porque a opinião das pessoas, a gente valida muito a opinião das pessoas, e às vezes bloqueia e faz com que você não inicie um negócio, que você não inicie na internet, que você não inicie uma empresa, porque a gente escuta muito e a gente precisa muito da validação de outras pessoas. Então busque e faça igual a gente falou, né? Procure oportunidades, cave oportunidades. Não espere ela vir atrás de você, porque ela pode até vir, mas talvez você não esteja preparado para o que está vindo. Então, sim, e às vezes ela não vem também. Você tem que cavar a sua própria oportunidade. Faça isso que você acha que em todos os âmbitos, não só na internet, na vida inteira, né? Beleza, e esse foi mais um episódio. Mas antes, cara, pra quem ainda não conhece as páginas de vocês, agora é o momento do jabá de vocês, né? O pitch de vocês, vende, onde procurar vocês, as redes sociais, é com vocês. Vai primeiro. Se Liga Manaus, oficial, né? Coloca lá no Instagram, vai achar a gente lá. Né? O Se Liga, ele é o chefe de todos, né? Tem as outras páginas também, mas ele é o chefão de todos. Se Liga Manaus, @Se Liga Manaus oficial. Se liga na rede oficial e minha página também, meu perfil pessoal, que é o Goiano em Manaus. Show de bola. Cara, primeiramente eu quero agradecer, Sami, muito obrigado pela conversa, por esse episódio maravilhoso. Opa. Quero agradecer a você, a minha audiência, que chegou até aqui, né, nessa conversa. Deixa o seu like. Você também não é inscrito, se inscreve. Muita gente vê o vídeo e não é inscrito no canal, pô. Dá o like, pô, ajuda aqui, fortalece. Comenta aqui o que você achou das histórias dele, das trajetórias dele, dos perrengues. Comenta aqui também quem você quer que participe aqui, como convidado, que participe aqui da mesa cast, que esteja aqui nessa mesa. Muito obrigado você que chegou até aqui. Ativa o sininho, né, para você receber as notificações.
E até a próxima, se Deus o permitir. E olhe pra lá, pra geral e dá um tchauzinho aí. Valeu, tamo junto.